A mídia ocidental tem seguido uma cartilha, imposta por seus senhores, que visa denegrir o regime revolucionário iraniano. O modo como fala da situação anterior à Revolução de 79, isto quando fala dela, faz pensar que o país era então um paraíso. E de fato era um paraíso, para os seus exploradores estrangeiros, especialmente os britânicos. Para a população, porém, era o contrário. Ora, os mesmos governos ocidentais que criticam o regime atual como uma ditadura foram os mesmos que derrubaram a democracia no Irã no famoso golpe orquestrado pela CIA em 1953. É importante lembrar do porquê, afinal, os governos ocidentais destilam tanto ódio mundo afora contra o Irã. As razões não têm a ver com a defesa de supostos valores humanistas, até porque, se fosse isso, outros regimes do Oriente Médio deveriam ser combatidos, e sim com a defesa de interesses grosseiramente econômicos. Comecemos pela British Petroleum, companhia fundada no início do século XX com o nome Anglo-Persian Oil Company, Companhia de Petróleo Anglo-Persa. Como o nome original sugere, a companhia surgiu quando seu fundador, William Knox D'Arcy, iniciou a busca por petróleo e minerais na Pérsia, então governada pelo Shah Muzaffar ad-Din. Suas negociações com o Shah renderam um contrato de 60 anos, que lhe concedia todo o petróleo que ele encontrasse, ou seja, em potência, nada menos que o petróleo do país inteiro, excetuando de algumas províncias do norte. Em contrapartida, o governo persa receberia 16% dos lucros anuais da petrolífera. Muzaffar ad-Din era despreparado para a realeza, e sua ingenuidade em questões de negócios muito conhecida. Por exemplo, chegou a fazer um pesado empréstimo dos russos e, como pagamento, assinou uma concessão de indústrias e mercados persas para eles, e o mesmo com outras potências estrangeiras. Em 1908, a British Petroleum finalmente encontrou petróleo no sul da Pérsia, e em 1911 completou seu oleoduto na refinaria de Adaban. Mas a companhia se encontrava em problemas em 1914. A idade de ouro do automobilismo ainda não tinha chegado, e os mercados industriais de petróleo encontravam-se controlados pelos interesses americanos e europeus. O odor sulfúrico do petróleo persa, mesmo após o refinamento, excluía-o para uso doméstico, de modo que a companhia britânica tinha um problema de marketing. Por sorte, Winston Churchill, então o primeiro lorde do almirantado, era um entusiasta do petróleo e queria converter a frota britânica de carvão, especialmente agora que uma fonte confiável de petróleo estava assegurada. Churchill disse ao parlamento: "Olhem para a vasta extensão das regiões petrolíferas do mundo. A Companhia Anglo-Persa de Petróleo", ele disse, "poderia sozinha proteger todos os interesses britânicos." Sua resolução passou e o governo britânico assumiu uma maior participação acionária na companhia em tempo. A Primeira Guerra Mundial começaria em algumas poucas semanas. Durante a guerra, a British Petroleum expandiu e fortaleceu sua infraestrutura por meio de confiscos do governo britânico. Isto capacitou a expandir suas vendas na Grã-Bretanha e na Europa, famintas por petróleo depois da guerra. Nos anos entre guerras, a Anglo-Persian lucrou boas quantias ao pagar aos iranianos miseráveis 16%, enquanto uma Pérsia crescentemente revoltada tentava renegociar os termos, sem sucesso, até que decidiu cancelar o acordo com a companhia, e a questão terminou na Corte Internacional de Justiça, em Haia. O novo acordo, em 1933, rendeu à Anglo-Persian uma nova concessão de 60 anos, mas em uma área menor. Os termos foram uma certa melhoria para os persas, mas ainda não correspondiam a um justo acordo padrão. Em 1935, o Irã formalmente substituiu a Pérsia como nome oficial do país, então a Anglo-Persian mudou seu nome para Anglo-Iranian Oil Company. Por volta de 1950, Abadan era a maior refinaria de petróleo do mundo. A pequena participação do Irã nos lucros continuou sendo questionada. Em 1950, irrompe uma grande greve, 6.000 trabalhadores, que foi violentamente dissipada após 200 mortos e feridos. Em 1951, a Anglo-Iranian declarou 40 milhões de libras de lucro, mas entregou apenas 7 milhões,
Sendo que, enquanto isso, nos países vizinhos do Irã, a divisão parecia bem mais equitativa. A Arabian American Oil, por exemplo, estava compartilhando lucros com os sauditas na base de 50-50. Apelos para a nacionalização da companhia estavam aumentando. They were the ones who discovered that Iran was sitting on an ocean of oil, and then they decided they would take it. All during the 1920s and 1930s and 1940s, the entire standard of living that people in England enjoyed was supported by oil from Iran. All the trucks and jeeps in Britain were being run on Iran oil. Factories all over Britain were being fueled by oil from Iran. The Royal Navy, which projected British power all over the world, was run 100% on oil from Iran. So that became a fundamental foundation of British life. And then, after World War II, when the winds of nationalism and anti-colonialism were blowing throughout the developing world, Iranians developed this idea, we've got to take our oil back. Até que em março de 1951, a Assembleia Legislativa e o Senado votaram enfim para nacionalizar a Anglo-Iranian. O respeitado reformista social Dr. Mohammad Mossadegh foi nomeado primeiro-ministro no mês seguinte, por uma maioria de 79-12. Em 1º de maio, Mossadegh cumpriu o desejo de seu governo, cancelando a concessão de petróleo à Anglo-Iranian e expropriando seus ativos. Eis sua explicação em um discurso de junho de 51. Nossos longos anos de negociações com países estrangeiros não têm dado nenhum resultado até agora. Com as receitas de petróleo, nós poderíamos cumprir todo o nosso orçamento e combater a pobreza, as doenças e o atraso de nosso povo. Além disso, pela eliminação do poder da Companhia Britânica, nós poderíamos também eliminar a corrupção e intriga, por meio das quais as questões internas de nosso país têm sido influenciadas. Tendo esta tutela cessado, o Irã terá alcançado sua independência econômica e política. O Estado iraniano prefere assumir a produção de petróleo por ele mesmo. A companhia deveria fazer nada além de devolver a propriedade aos seus legítimos donos. A lei de nacionalização prevê que 25% dos lucros líquidos com petróleo sejam reservados para atender a todas as reivindicações legais da companhia para compensação. Tem sido afirmado no exterior que o Irã pretende expulsar os especialistas estrangeiros do país e então fechar as instalações de petróleo. Isto é um absurdo, uma completa invenção. A Grã-Bretanha, com a mudança de regime em mente, orquestrou um boicote mundial ao petróleo iraniano, congelou os ativos do Irã e ameaçou ação legal contra qualquer pessoa que comprasse petróleo produzido nas antigas refinarias controladas pelos britânicos. Considerou-se inclusive invadir o país. A economia iraniana ficou logo em ruínas. Soa familiar? Tentativas do Shah para substituir Mossadegh falharam, mas, devido ao bloqueio imposto pelos britânicos, sua coalizão começou a perder força. No começo, a América estava relutante em se unir ao jogo destrutivo da Grã-Bretanha, mas Churchill fez a imagem de que Mossadegh estava se transformando em um comunista, empurrando o Irã para os braços da Rússia, em um momento em que a ansiedade da Guerra Fria estava alta. Foi o suficiente para trazer a bordo o novo presidente da América, Eisenhower, e conspirar com a Grã-Bretanha para derrubar Mossadegh. Uma campanha de desinformação elaborada pela CIA começou, e o Shah assinou 2 decretos, um dispensando Mossadegh e outro nomeando a escolha da CIA, o general Fazlollah Zahedi, como primeiro-ministro. Esses decretos foram ditados por Donald Wilber, o arquiteto do plano da CIA. Devido à instabilidade, o Shah fugiu para Roma, retornando apenas em 22 de agosto de 53. Mossadegh foi preso, julgado e condenado por traição pela corte militar do Shah. Ele comentou: "Meu maior pecado é que eu nacionalizei a indústria do petróleo do Irã e extingui o sistema de exploração política e econômica do maior império do mundo. Com a bênção de Deus e a vontade do povo, lutei contra esse sistema selvagem e medonho de espionagem e colonialismo. Estou bem ciente de que meu destino é servir como exemplo em todo o Oriente Médio
para quebrar as correntes de escravidão e servidão aos interesses coloniais. Seus partidários foram cercados, aprisionados, torturados, executados. O novo governo de Zahedi logo conseguiu um acordo com as companhias petrolíferas estrangeiras para formar um consórcio para restaurar o fluxo de petróleo iraniano, premiando aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, concedendo 40% dos lucros à Anglo-Iranian. O consórcio acabou concordando em dividir os lucros com o Irã na base de 50-50, mas, trapaceiro como sempre, recusou-se a abrir seus livros para os auditores iranianos, ou permitir que os iranianos participassem do conselho. Um grato Estados Unidos financiou massivamente o governo do Shah, incluindo seu exército e força policial secreta, SAVAK, e em 1954, a Anglo-Iranian mudou seu nome para British Petroleum. Mossadegh morreu em 5 de março de 1967. Estes são apenas alguns dos eventos, uma das linhas do processo, através do qual a nação iraniana se viu humilhada pelas potências ocidentais. E é claro que a resposta não poderia ser outra.